Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Esse tema, para a gente saber, situar, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e item 24. São instruções dos Espíritos e o título é Limites da Encarnação e é uma mensagem do Espírito São Luís, em 1859. Esse título, Limites da Encarnação, é um título que nos coloca várias possibilidades para que a gente possa pensar um pouco mais do que representa a encarnação. Abre um leque imenso para a gente refletir o que cada um de nós está realmente fazendo nesse mundo. Que limites são esses da encarnação? Existem limites, mas existem também coisas ilimitadas. Vamos pensar um pouco. Se a gente for pensar nas nossas vidas, na criação nossa perante o Pai, que nos criou espíritos simples e ignorantes, dotados das leis divinas na nossa consciência, e ainda mais com um instrumento que é o livre-arbítrio, a livre escolha, para que a gente possa nortear as nossas decisões baseadas nas leis divinas, mas tendo a nossa identidade, nós podemos pensar o seguinte, que existem limites à nossa encarnação? Sim, mas também existem coisas ilimitadas. Eu queria que vocês pensassem, passasse pelo pensamento quais os valores que nós podemos pensar que são ilimitados na nossa encarnação. O que passa pela mente da gente? O que Deus nos ofertou que é ilimitado? A gente sabe que tem uma coisa muito importante, que é o bem. O bem não tem limites. Isso tem limite numa encarnação, você fazer o bem, você praticar o bem? Não, não tem. Não tem limite. Você pode praticar o bem 24 horas por dia na sua encarnação. Aliás, é o que Deus espera de nós. Aliás, é que os benfeitores estão continuamente trabalhando ao nosso lado. É para que nós caminhemos como servidores do Cristo. Sigamos o Mestre na prática do bem, no exercício e na exemplificação. Então, praticar o bem é ilimitado. A questão é a gente assumir o bem como a nossa prática. Aí a gente vai para o oposto, nós vamos para o mal. O mal, ele é ilimitado. Vamos pensar, o mal é ilimitado. Eu vou dizer para vocês, não. O mal tem limite. Mas aí a gente para e pensa, poxa, mas eu acordo todo dia de manhã e as redes sociais estão informando lá casos de violência, pai contra mãe, mãe contra filho, filho contra avó, avó contra neto, neto contra o vizinho. A violência, a agressividade, a brutalidade dominam o nosso planeta. Como é que o mal, então, ele é temporário? Ele não é ilimitado. Sabe por quê? Porque Deus não criou o mal. Simples. Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, não criou ninguém com o mal dentro de si. Ele não cria seus filhos para serem assassinos, homicidas, agressores. Não, Deus não cria nenhum ser para esse tipo de atitude. Não existe essa possibilidade. Então, o que acontece para esse mal, né, vibrar tanto no nosso meio? Vamos voltar. Nós, simples e ignorantes, iniciando o nosso processo de aprendizado neste mundo, que é uma escola, é como se nós estivéssemos indo para uma escola também da terra. Imagina o pai e a mãe levando o seu filhinho pequeno para o colégio para ser alfabetizado. A criança não sabe nada, vai ser os primeiros contatos com a escola,
o pai e a mãe com a expectativa de quê? De que aquela escola represente um local de crescimento para a criança, de desenvolvimento emocional, psicológico, social, espiritual. A gente espera de uma escola que ela seja um espaço de crescimento, de criação, de tornarmos seres mais o quê? Seres melhores. Quando Deus nos cria, qual a expectativa do Criador? É que quando nos coloca na terra, é para que nós possamos exercer na plenitude tudo de bom que Ele colocou dentro de nós. Então não existe o mal que nasce pelo mal, não existe isso. Nascemos com a potência de nos tornarmos seres puros. Esse é o nosso caminho. Mas o que acontece no meio do caminho que a gente se perde? O que acontece no meio do caminho que a gente se deixa levar por outras emoções, pensamentos, sentimentos, e isso nos contagia de uma maneira que projetamos o mal? Nos deixamos levar por uma coisa chamada egoísmo, vaidade, orgulho. Nossos pensamentos, ao invés de fertilizarem e crescerem de uma maneira na prática do bem, como Jesus nos ensinou, não. A gente começa a pensar em coisas para a gente, como a gente vai se dar melhor, como a gente começa a se dar melhor, principalmente nas coisas materiais. E aí vem o egoísmo, a posse, o apego ao materialismo. Criamos dessa maneira uma energia que ela se projeta em torno da gente. E a gente lança isso para o mundo. Aí nós criamos o mal. Sabe por que o mal ele é temporário? Mais um argumento. À medida que a gente evolui, e aí nós vamos partir do ponto que esse mundo que nós estamos vivendo, que é explicado pela espiritualidade, é um mundo de quê? De provas e de expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Se o mal predomina sobre o bem nesse mundo em que nós estamos vivendo, é o que a gente assiste. A gente assiste muito mais agressividade, violência, brutalidade, grosseria, desrespeito. A gente assiste isso muito mais. Mas é temporário. À medida que a gente vai evoluindo, olha o que vai acontecendo. Esse mal ele vai sendo transformado, transmutado em bem. Não é, de repente, eu acabo com o mal e crio o bem. Não, porque o mal não é uma coisa criada. O mal é uma energia que nós formamos e que pode ser transformada novamente no bem. E aí vai depender do quê? Vai depender, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e daí da projeção das minhas atitudes. Aí eu consigo, gradativamente, dinamicamente, substituir o mal pelo bem, numa espiral evolutiva, até eu chegar em mundos que são mundos puros, em que não existe mal nenhum. De onde vocês acham, por exemplo, que Jesus veio? De onde ele veio? Ele foi criado como todos nós, só que ele já está na jornada há muito mais tempo. Então ele habita locais que a gente não tem noção o que são. Nós só sabemos que são puros, puros no sentido que não existe a maldade, o mal. Então, um ser desse não traz mais no coração nenhum tipo de viciação, de mágoa, de ódio, de ressentimento. Não existe mais isso no coração. Por isso que o Mestre, quando esteve entre nós, não destilou em nenhum momento ódio, raiva, rancor, inveja, ciúmes. Ele nos ensinou o tempo inteiro a sermos pacíficos, pacientes, amigos, solidários, companheiros, irmãos. Foi esse o ensinamento do Mestre, simples, claro
e transparente. Isso é a prática do bem que o Pai, Deus, espera que nós exercitamos aqui, como na escola. O pai, quando deixa o filho na escola, ele espera o quê? Que dentro daquela escola, a criança vá gradativamente aprendendo o que está ali dentro. A escola vai ensinar as matérias, as disciplinas. Existe uma organização ali dentro para quê? Para facilitar o estudo, o aperfeiçoamento. A organização para que nós que estamos iniciando a caminhada evolutiva facilite o nosso entendimento. Então, quando Deus nos coloca neste mundo aqui, que é uma escola, Ele nos coloca para que cada um de nós possamos uns aos outros nos auxiliar. Uns já avançaram mais em algumas questões, outros menos. E aí nós vamos nos ajudando. Por isso vivemos em sociedade, não vivemos isolados, uns colaborando com os outros. E Deus espera que, como somos filhos do mesmo Pai, como numa escola, a gente possa colaborar um com o outro. Essa é a expectativa de Deus. Quem muda esse caminho o tempo todo somos nós. Nós é que fazemos escolhas diferentes. Quer ver uma outra coisa? O que limita também a nossa encarnação aqui? Leis. Leis. Leis humanas, sim. Leis humanas limitam a nossa encarnação. Por quê? Porque ela se faz necessária. Nós estamos num nível de evolução que, mesmo com as leis, nós quebramos as leis. A gente não cumpre as leis humanas. E vejam que as nossas leis, elas têm um arcabouço seguido de uma sentença. Existe uma punição, diferente das leis de Deus. As leis de Deus têm um arcabouço divino, perfeito, mas não tem punição. Deus não pune. O que existe é um processo educativo de reajuste. Isso que existe. Mas a nossa lei é uma lei que pune para justamente ver se contém o nosso desrespeito, o nosso desregramento. E mesmo assim, a gente burla as leis humanas. Mas elas ainda são necessárias aqui, mas já não são mais necessárias nos mundos puros e evoluídos. Sabe por quê? À medida que a gente evolui, a gente já fica um só com Deus, como Jesus falou. Então as leis divinas são claras dentro do nosso coração, não há dúvida sobre ela. Não precisa ter nada escrito, não precisa ter nenhum juiz, não precisa ter nenhum promotor nem advogado. É a minha consciência tranquila e clara que segue as determinações do Pai. Leis divinas. A perfeição das leis humanas são justamente as leis divinas, que são colocadas dentro de nós no momento da nossa criação. Estão na nossa consciência. É aquele sinal, aquele sinalizador que vem e nos alerta. O caminho não é esse, o caminho é aquele. Não é por aqui, é por ali. Mas mesmo assim, já reparou como a gente não escuta isso? Como a gente faz, né? Ouvido de mercador, a gente não quer ouvir nada, a gente quer porque eu quero seguir por esse caminho e acabou. É aí que a gente se perde na jornada, é aí que a gente começa a sofrer, porque a lei divina é aquele norte que diz, ó, é por aqui, segue que vai dar certo, segue porque as coisas por aqui podem até parecer mais difíceis, mas no final das contas vai dar tudo certo. A questão é que a gente não acredita, a nossa fé é pequena, a nossa fé ainda é muito frágil para conseguir ouvir as leis divinas e realmente abrigá-la no coração e seguir. A gente quer sempre buscar o quê? Um atalho, um outro caminho que a gente acha que vai ser mais fácil seguir aquele caminho, afinal de contas, isso daqui não deve ser bom.
é aí que a gente acaba entrando em sofrimento por conta disso. Porque se seguirmos as leis divinas, tudo fica mais fácil. Por isso que Jesus repetiu aquilo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é só me seguir, que você está seguindo todo o caminho para Deus, para a sua purificação. A gente entende que quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está falando sobre os aspectos espirituais. Nós não estamos falando sobre o aspecto material dos limites das nossas vidas, de maneira nenhuma. A questão material é temporária também, porque tudo isso que tem nessa grande escola que é a Terra é tudo temporário, ninguém leva nada. Então isso a gente não pode se agarrar, a gente não pode se apegar a isso, porque quanto mais apego a gente tem às questões materiais, mais a gente sofre para se desligar daquilo, porque a gente passa a acreditar nessa ilusão e quando chega no final a gente não leva nada. Então a gente precisa entender que tudo que Deus espera de nós é que nessa grande escola aqui nós aproveitemos tudo que a Terra tem, sabendo que a gente não vai levar nada, apenas o que eu tiver conquistado moralmente falando. É assim na escola. Quando o aluno vai para a escola, ele depois que sai da escola, ele não leva nada da escola. Ele não leva a carteira, ele não leva o computador, ele não leva o quadro negro, ele não leva as paredes, ele não leva nada de dentro da escola material. Ele leva o que ele aprendeu lá dentro, o que ele conquistou em termos de relacionamentos, em termos de aprendizado de todas aquelas disciplinas, em termos de vida ali dentro. É o que ele vai levar a partir dali. A vida nesse mundo é a mesma coisa. E é importante que a gente comece a pensar sobre isso. Jesus, ele tem uma parábola, que é uma parábola, assim, fantástica para a gente pensar também, que é a parábola do semeador. Essa parábola, ela, se a gente for lê-la, dá para a gente refletir sobre várias coisas na vida. Aqui eu vou trazer o aspecto relacionado ao que nós estamos conversando. Nessa parábola, para a gente lembrar, e aí a gente vai colocar cada um de nós como semeador da parábola. O que ela diz? O semeador saiu a semear. Ele estava levando justamente as sementes. Vamos entender que essas sementes é tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá em semente e em potência com a nossa criação, para que a gente possa semear no mundo e fazer com que germine coisas boas para a gente, para o próximo e para o universo. Aí o semeador, ele sai a semear. E no primeiro momento as sementes caem na beira da estrada. Vêm os pássaros e comem as sementes. Um tanto de outras sementes caem num terreno pedregoso, rochoso, e ali as sementes, elas crescem, mas como o terreno tinha muita pedra, pouca terra, ela cresce, mas as raízes são muito superficiais e o sol bate, queima, seca, destrói a planta. Um outro tanto de sementes caem num terreno com espinhos. Crescem, mas são sufocadas pelos espinhos. Os espinhos não deixam elas crescerem e elas acabam morrendo ali naquele momento. E um tanto de outras crescem num terreno fértil. Nesse terreno fértil, elas variam em termos de crescimento, de fertilidade, de germinação. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do solo, se é mais ou menos fértil. Bom, o que a gente pode pensar em termos das nossas encarnações aqui? Veja, quando Deus, então, nos dá a existência, a expectativa do Pai é justamente nos dar essas sementes para que a gente se desenvolva no bem, nos tornemos seres melhores, nos tornemos seres voltados ao amor, à fraternidade, à irmandade, à compaixão, ao perdão.
Tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou para a gente, é isso, é a base. É isso que o Pai espera, que com essas sementes a gente lance nesse terreno que é a terra e possa gradativamente nutrindo essas sementes. Mas a gente tem que lançar elas aonde? Num terreno que seja bom, fértil. Aí a gente começa a pensar sobre a saída do semeador, que somos nós, e de repente algumas sementes são lançadas na beira da estrada. Como é que é isso? Como é que um semeador, um agricultor, lança as sementes assim na beira da estrada? É óbvio que elas não vão desenvolver ali, é óbvio que elas não vão germinar ali, é óbvio que não vai nascer nada. Você está perdendo semente. Quantas e quantas vezes na vida nós somos relaxados, desatentos, desleixados com as nossas vidas e lançamos essas sementes tão ricas que Deus nos ofertou para nos desenvolvermos em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí vêm os pássaros, que são a própria natureza, e levam. Que aquilo retorna. A natureza transmuta, transforma. E a gente não aproveitou em nada por causa da nossa desatenção. A gente tem que parar e prestar atenção. Quantas e quantas vezes na vida fazemos isso? Quantas vezes eu sou desatento comigo mesmo? Quantas vezes eu sou desleixado com os valores morais? Quantas vezes eu deixo para lá coisas que são tão importantes para a minha melhoria e crescimento espiritual, eu largo de lado? São sementes importantes que Deus nos deu para que a gente possa crescer, e a gente está relaxado largando isso, acreditando que ninguém está vendo. Gente, é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Tudo que a gente pensa, sente, age ou não age, é registrado numa memória enorme do universo. Tudo é registrado. Tum, acabou, tem um registro. Tudo que a gente está pensando agora, já tem um registro. Seja bom, seja ruim, seja mal, seja não ser, não importa. Tudo tem registro. Qual é a finalidade? É um trabalho minucioso que Deus tem para nos fazer corrigir, reajustar, equilibrar e harmonizar a nossa evolução. Para que a gente vá conduzindo tijolo a tijolo, de uma maneira a construir uma base sólida para que nós nos ergamos e quando chegarmos lá onde existe a pureza, a gente tem aquela base sólida para nos sustentar. Só assim que a gente vai caminhar em direção à nossa iluminação. E aí tudo é registrado. O nosso desleixo, a nossa desatenção. Quando a gente vai ver no resto, as duas sementes seguintes, elas são lançadas aonde? Num terreno rochoso, que seca, queima, não produz, e outro num terreno espinhoso, que também abafa e que não cresce nada. Como é que foi o lançamento dessas sementes? Como é que a gente está se relacionando na nossa vida? Como é que a gente está vivendo aqui? Será que a gente está, por exemplo, mantendo relacionamentos que são saudáveis? Será que eu fui colocado dentro de uma família, que é um local sagrado que Deus nos coloca para podermos ter a oportunidade de crescermos, nos desenvolver? Será que eu estou aproveitando a oportunidade de estar com aquelas pessoas que não estão por acaso do meu lado? Por mais que eu ache que muitas vezes elas não deveriam estar do meu lado, que muitas vezes eu tenho dificuldades com ela, que muitas vezes eu tenho problemas de relacionamento com as pessoas da minha família, elas não estão ali por acaso. E aí, será que eu estou lançando as minhas sementes dentro dessa família, mas de uma maneira que não forme raízes? Que criem-se espinhos e aí o verdadeiro sentimento do amor não venha à tona? A gente precisa pensar que quando Jesus nos fala desses terrenos, é nos falar das nossas semeaduras. O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida dentro da minha família?
Eu estou realmente contribuindo para que as relações sejam melhores, mais saudáveis, mais harmônicas? Será que eu estou contribuindo para que haja entendimento, perdão e paciência? Ou eu sou um agente que estou desequilibrando, desarmonizando, causando mais problema, discussões, desentendimentos? Será que eu estou jogando as minhas sementes para dar tudo errado dentro dessa família? Cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. De que maneira eu estou vivendo dentro do meu lar? E aqui eu não estou falando somente da família consanguínea. Muitos aqui podem até nem ter família consanguínea. Quando nós falamos em família, nós falamos em família espiritual. Como é que estão meus relacionamentos? Eu estou contribuindo para que eles sejam mais saudáveis? Para que eles sejam mais cordiais? Eu estou qualificando aquela pessoa que está próximo de mim? Ou achando que ela só tem defeitos e eu só tenho qualidades? Como é que eu estou lançando essas sementes? De que maneira elas vão crescer dessa maneira? Porque se eu acho que o outro só tem defeitos e as qualidades são minhas, eu vou sufocar essas sementes. Porque Jesus não nos ensinou isso. Ele nos ensinou outras coisas, a amarmos, a perdoarmos, a compreendermos, a termos paciência e indulgência. Porque se o outro tem defeitos, eu também os tenho. Se o outro comete erros, eu também cometo. Se o outro tem uma série de problemas na vida, eu também tenho tantos outros. Então estamos no mesmo barco. Eu não tenho capacidade para julgar o outro. Só quem tem capacidade para julgar alguma coisa é Deus. São muitos fatores envolvidos nestas questões. O fato é que se Deus me colocou ali, é ali o melhor local para eu estar na minha encarnação. Aproveitar essa semeadura de uma maneira mais construtiva. Aí quando Jesus fala que aí foi semeado num terreno fértil, e aí ele foi dando graduações diferentes àquela fertilidade, não é para a gente sair de determinados lugares, por exemplo, como a família abandonar e ir embora, não. É você fertilizar aquele local que você vive. Fertilizar o local significa acalmar, pacificar, humanizar, levar o amor e a compreensão. É essas sementes que Deus espera que a gente fertilize naquele ambiente que Ele nos colocou. Não é para a gente sair dali e procurar outro, porque a gente acha que ali não é um local que não é bom para mim, que eu tenho que procurar outro local. Aí a pessoa muitas vezes sai daquele, passa para outro, de outro passa para outro, de outro passa para outro, de outro passa para outro. E a pessoa fica pulando, como diz, de galho em galho, achando que vai encontrar a felicidade nessas mudanças, quando não é isso. A gente precisa compreender qual é o objetivo da nossa encarnação e, desta maneira, criarmos consciência do nosso papel que Deus nos deu. Aí nós vamos fertilizar aqueles relacionamentos, recheá-lo com amor. Jesus a todo momento pacificava os homens. Sempre que tinha confusão, desentendimento, inclusive entre os apóstolos, que não pense que os apóstolos viviam super bem em entendimentos, não, eram homens, e também tinham dúvidas, medos, inseguranças, incertezas. O mestre estava ali, apaziguando, contornando, esclarecendo, educando, reajustando, encaminhando. Era o amor dele atuando naquele momento e exemplificando para todos como deve ser a atitude nossa no mundo em que nós vivemos. É isso que ele espera que nós atuemos no meio em que a gente vive,
Seja a nossa família, seja o nosso trabalho, seja a vida social, seja a vida religiosa, não importa aonde nós estejamos. Lancemos essa semente de uma maneira a que haja fertilização para o amor, a fraternidade, a pacificação. Aliás, é uma coisa que nós precisamos muito atualmente no mundo, é a pacificação. A paz é uma das coisas mais importantes que a nossa humanidade atualmente precisa. Estamos precisando pacificar os corações, acalmar as mentes, desacelerar os pensamentos, tranquilizar os corações. A agitação, a ansiedade, a aceleração está cada vez maior no ser humano. E com isso a gente perde a consciência de nós mesmos enquanto seres humanos espirituais. A gente precisa voltar para a gente, levar o pensamento ao Pai para nos restabelecermos e voltarmos ao nosso equilíbrio. Porque se nos deixarmos levar pelo mundo, a gente acaba entrando num turbilhão de confusão e desespero que a gente não sabe para onde vai. E quem está no comando é Deus. Isso a gente precisa ter nos nossos corações. Deus é o Pai Criador que comanda tudo. Mantenhamos a fé dentro disso tudo. Quer ver uma coisa muito importante também? É a nossa maneira de lidar com as nossas vidas, a nossa encarnação e a maneira como a gente vê o andar de todo esse caminho. Há pouco tempo eu comentei com vocês sobre a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei que, como diz os espíritos, não tem como criar impedimento a ela. Ela existe e ela vai nos levar sempre para o crescimento e o desenvolvimento. Vamos fazer aqui uma ideia de como funciona todo esse trajeto nosso ao longo do nosso processo de encarnação. Imaginemos nós, na nossa encarnação, dentro de um barquinho, e esse barquinho representa o corpo com os remos e nós o espírito dentro dele. Estamos num rio, o rio é a nossa vida, ele nos leva para o processo de evolução. Os espíritos, então, nos dizem que a lei do progresso não tem como impedi-la. Ela vai acontecer mesmo a gente dificultando. E olha que a gente dificulta bastante o nosso progresso. Como a gente dificulta. Mas não tem como barrá-la. Ela vai nos levando. Imagine as nossas vidas, nós somos, estamos dentro desse barquinho com 2 remos, o rio representa a nossa vida e a lei do progresso, sabe o que ela é? É a direção do rio. O rio só vai numa direção. Por isso que os espíritos, a espiritualidade diz, ninguém anda para trás. Ninguém anda para trás. Tudo que a gente já aprendeu até agora, ou a gente estaciona nessa encarnação, pela nossa preguiça, ou a gente avança. Não tem como ir para trás. Sabe por quê? É o rio. O rio só tem uma direção, ele não vai para trás, não tem como você levar o barquinho para trás, porque a correnteza tem só uma direção, vai levar a gente para o mar, e o mar justamente é aquela amplitude imensa que representa o nosso processo evolutivo de iluminação. A gente está no rio ainda, e esse rio ele tem uma série de obstáculos, tem madeira, tem pedras, tem barrancos de areia, tem uma série de coisas que a gente está no barquinho, a gente está remando e o rio está nos levando através daquilo e a gente vai. Tem um barranco aqui, tem uma pedra ali, a gente vai para cá, vai para lá, vai para cá e vai se conduzindo, que é a nossa vida que tem as provas e tem as expiações. A grande questão nossa é o seguinte, tem horas na nossa vida e para nós, muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós, paramos numa madeira daquela, paramos num banco de areia daquele, paramos numa pedra daquela, empacamos ali
e não saímos mais. Para, pum, e fica ali. Aí, olha só, tem duas questões. Eu já estou vendo que está vendo aquela madeira na minha frente, o problema está chegando, a dificuldade está chegando, o obstáculo está chegando, eu já estou percebendo que as coisas estão acontecendo, mas eu não me movimento para tentar dar uma solução. Eu posso desviar. E o desvio não significa fugir, o desvio significa encontrar uma solução para aquela prova ou para aquela expiação. Nem que seja a renúncia e a resignação diante da situação, mas ter consciência de que você está se movimentando. Mas a maior parte de nós fazemos o que em vários momentos das nossas vidas, quando vem o problema e a gente para nele? A gente fica ali, parado. E aí começam as lamentações, as reclamações e as lamúrias. Quantas pessoas se unem para conversar, isso é muito comum, só para reclamar. Está parado na pedra, mas está reclamando. Aconteceu isso comigo, você vê, olha só que coisa, quanta coisa difícil está me acontecendo, só tem problema, só tem pedra no meu caminho, você vê, nada para mim dá certo, as coisas não se acomodam, nossa, é só problema atrás de problema, você vê, minha filha, meu marido, agora fulano, ciclano, e todo dia reclama, todo dia a gente reclama, a gente está parado ali, no meio do rio, naquela madeira, naquela pedra ali, só reclamando. E aí, quando a gente olha para o lado, tem um monte de gente que está passando, ó. Sabe o que é isso? É aquele monte de espíritos que estão indo embora, estão evoluindo. E eu estou lá parado. Deus quer isso? Não. A espiritualidade deseja isso? Não. Mas a gente parou pelo quê? Pelo nosso livre-arbítrio, livre escolha. E não adianta a gente colocar a culpa no outro. Não adianta a gente colocar a culpa numa situação. É muito cômodo isso. Transferir responsabilidade é fácil. O problema é do outro. Não, se não fosse ele, eu tinha resolvido a minha vida. Se não fosse por isso, nossa, a minha vida estava caminhando. Na hora que isso se resolver, acabou. Saiu daqui, eu estou resolvido. Não é assim. A gente precisa ser um agente modificador disso. O que a gente pode fazer nisso? Pegar o remo e sair daquela posição preguiçosa que nós estamos, para novamente pegar o curso da nossa jornada seguindo. Os problemas vão acabar, as madeiras vão acabar, os obstáculos... Não vai acabar. Esse é um mundo de provas e expiações. Isso faz parte do aprendizado aqui. Cabe a cada um de nós termos a consciência, a lucidez de sabermos que vão vir outros, mas a gente tem que estar consciente de que isso virá e se preparando. É como uma prova que você estuda, você sabe que a prova vai vir, mas se você estudar, você está melhor preparado para ela. Agora, se você sabe a data da prova, mas você não estuda, não vai dar certo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, vai acontecer prova e expiação toda hora aqui, não tem jeito. A gente tem que se preparar espiritualmente para isso, com esses valores éticos cristãos que a gente fala, que Jesus nos ensinou, que vai nos dar a robustez necessária para enfrentar a prova e a expiação quando ela vier. Não tem como tirar a pedra do caminho. Ela é a prova, ela é a expiação, mas eu tenho como ver aquela pedra e aquele obstáculo de uma outra maneira. E ao desviar, eu busco soluções. Mas eu estou engasgado lá naquela madeira, já tem um tempão, não saio daquilo, eu reclamo todo dia, e vai, e aquilo não sai, e eu estou parado lá. Você olha para a pessoa e diz, meu irmão, vê se você pensa diferente, procura uma situação, vê se você faz isso. Normalmente, quando nós entramos em depressão, e a depressão é uma questão que domina o mundo inteiro, a gente tem uma atitude negativista, pessimista diante da vida, a gente não vê colorido nenhum, a gente não vê nada belo com luz, a gente só vê sombra e mais nada, a gente não vê um jeito de sair daquilo. É como a gente está parado ali, e a gente fala, meu irmão, vai, faz isso, vamos lá, vamos ver se você reage, vamos pensar, leva o seu pensamento a Deus, faça as suas orações, procura o médico, procura o psicólogo, vai fazer atividade física, reage diante dessa situação, movimenta
os remos para sair desse posicionamento. Chega um momento, gente, como a gente falou, que a lei do progresso não tem jeito. É quando Deus diz assim, bom, aumenta o volume do rio. Aí vem uma tromba d'água, bate no barquinho da gente, a gente, pum, vira de ponta cabeça, afunda, engole a água, sobe, vem na superfície, quase morto, o barquinho está ferido, está machucado, quebrou o barquinho, o remo está destruído, e aí a gente saiu daquela posição. Saiu da posição de acomodamento, saiu da posição que estava parado, saiu daquela adaptação e a vida jogou a gente para diante. É quando a gente diz que a gente levou uma chacoalhada, a vida deu uma chacoalhada e a gente despertou para seguir. Agora repara, vamos lá, o rio é a nossa vida de provas e expiações, vai ter novos obstáculos. Se eu não entender isso, a próxima prova e expiação, o que vai acontecer? Eu vou parar e ficar novamente estagnado lá, esperando nova tromba d'água. Mas cada tromba d'água dessa que vem, ela causa uma coisa mais forte dentro de nós. Mas Deus, o processo de evolução nosso, caminha nesse sentido. É importante que a gente entenda como a gente está enfrentando as nossas encarnações. Deus nos dá justamente o livre-arbítrio e a possibilidade de transformar isso tudo. Não precisa ser desse jeito. A gente sempre acha que tem que ser na forma do sofrimento e da dor. Não, não é assim. Não é assim. A gente pode transformar e modificar isso aí para uma maneira diferente, mas a gente tem que fazer, a gente tem que botar a mão no remo e mudar o curso disso daí. Está lá, as provas estão, as expiações estão, a encarnação, como a gente fala, tem um limite, ou seja, que são das minhas provas e expiações, mas eu posso encarar essa jornada com outro olhar, com uma outra visão, com uma outra disposição, com uma coragem diferente e seguir até o fim. É isso que a espiritualidade espera da gente. É que nem escola. O aluno vai ter que passar por uma série de matérias, e além das matérias, ele tem os testes, ele tem os trabalhos, ele tem que fazer as provas. São várias etapas que têm que ser percorridas para que você adquira determinado conhecimento, aperfeiçoe ele, melhore. A prova tem a finalidade não de punir, de ver, você é melhor do que o outro, não é comparativa, é a gente com a gente. É ver o que não deu certo e o que eu preciso melhorar. É essa a função educativa da nossa encarnação. É que através da encarnação ela seja educativa, eu faça as correções necessárias. Para chegar no final e dizer assim, bom, isso aqui não ficou bom, você retorna, repete, não como punição, mas como uma forma de você fazer os ajustes necessários. Aquilo que você não aprendeu, você vai precisar aprender. E vamos lá, porque esse conhecimento que você não aprendeu é básico para a evolução. Isso aí é básico. É como a matemática, é básico. É como a língua portuguesa, é básico. Não adianta que você não vai para esse estágio aqui, você não passa para a próxima etapa, se você não adquirir o conhecimento daqui. Então, não adianta, vai ficar repetindo até acordar e aí a gente consegue passar para o estágio seguinte do nosso processo de evolução. E nessa passagem aqui, São Luís, o Espírito, ele vai nos falar que, em princípio, é o que ele diz aqui, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Ou seja, foi isso, um pouco que nós conversamos. Porque existem coisas limitantes, mas existem coisas que são infinitas. A gente pode ficar pensando em várias questões para as nossas encarnações. Aqui São Luís também faz um comentário acerca do corpo e faz um comentário acerca do perispírito. Faz um comentário acerca do corpo, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai também modificando corporalmente. Esse corpo vai, à medida que a gente evolui e a gente vai indo até para outros planetas, habitando outros planetas, são outros corpos que são utilizados. Eles vão perdendo essas características tão grosseiras que nós temos ainda, tão animalizada, para corpos mais suaves, mais leves.
A mesma questão, a gente se depara com o perispírito. Quando Kardec ele nos traz esse nome de perispírito, e essa finalidade é nos trazer a ideia de que o espírito ele é envolvido, peri é alguma coisa que envolve, que recobre, que está em torno de alguma coisa. Então, perispírito ele está em torno, ele recobre o nosso espírito. Para quê? Para dar uma forma, um corpo a esse espírito que é uma energia. Aí dá uma forma esse perispírito. E à medida também que a gente vai tendo o nosso processo evolutivo, a espiritualidade vai nos dizendo que esse perispírito também ele muda de características, de composição. A espiritualidade nos esclarece que o perispírito ele não é igual nos outros planetas habitados. Por quê? Porque o espírito ele se utiliza dos elementos de cada planeta na formação do perispírito. Lembra do fluido cósmico universal? Kardec nos esclarece isso, que é esse fluido que está à nossa volta, que tem várias propriedades, que tem várias características. Dentro desse fluido, é como o ar que nós temos, é como um mar que tem uma riqueza enorme, que os peixes passam, né? É o mundo deles, mas o mar é riquíssimo. É como o fluido universal que está à nossa volta, é riquíssimo em vários elementos, em várias moléculas, em várias substâncias. Os espíritos manipulam esse fluido universal de acordo com a necessidade, como se fosse num laboratório, e de que maneira eles possam utilizar esse fluido a benefício da espiritualidade, da humanidade, né? Então, esse fluido, ele vai sendo manipulado pelos espíritos dos planetas que eles vão habitar. Então, o perispírito vai tendo uma composição diferente daqui da Terra. Nós temos uma composição do perispírito daqui de determinados elementos, que são os elementos do planeta Terra. Mas se você for para um outro planeta, são outros elementos e a constituição desse perispírito é diferente. E a espiritualidade ainda nos diz que a forma desse perispírito também vai modificando a composição, as propriedades, as características. À medida que a gente evolui, ele vai ficando mais tênue, mais leve, mais transparente, mais suave, mais sutil, chegando ao ponto de uma pureza tão grande que ele vai se dissolvendo. Mas isso são estágios muito elevados. Nós temos ainda esse perispírito ainda durante muito tempo no nosso processo de evolução. E saibamos, a gente estava falando antes sobre a projeção do mal, mas também existe a projeção do bem. E é a partir justamente do nosso pensamento que ele cria, o nosso pensamento cria aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Pensamento é força criadora. E aí, o nosso pensamento, nós também manipulamos esse fluido à nossa volta, e ao manipular esse fluido à nossa volta, criamos também uma energia em torno de nós, uma projeção, uma extensão, e essa extensão também, ela vai além. Por isso que nós, através da oração, nós podemos encaminhar projeções através de um campo eletromagnético para quem nós quisermos. Isso avança pelo espaço, porque pensamento é uma força, pensamento é uma energia criada, ela vai até o destino dela. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre também atentos àquilo que a gente pensa. Ora e vigia, vigia e ora. É uma composição que Jesus nos falou que é de uma sabedoria enorme. Vigiar o que pensamos e orar para que esses pensamentos sejam melhores. E na medida que eles se tornam melhores, a gente projeta melhores pensamentos que vão nos envolvendo e também vão envolvendo os outros.
Quanto mais durante o dia eu tiver bons pensamentos, quanto mais durante o dia os meus pensamentos forem saudáveis, propiciando a mim um equilíbrio, uma harmonia, uma calma, uma tranquilidade, desejando ao bem a mim, desejando o bem ao próximo, desejando que as coisas que estão difíceis, que as coisas que não estão boas, que elas possam ter um encaminhamento da melhor forma possível, que seja feita a justiça do Pai, que seja feito o equilíbrio que o Pai assim deseja. Não é que se me beneficie, eu não sei se determinada situação que eu estou atravessando, que seja difícil para mim, represente que eu tenha que dizer, que eu tenha que melhorar, que aquilo tenha que melhorar para mim, que aquela questão tenha que se resolver em meu benefício. Eu não sei. O que a gente pode, diante de uma situação difícil, é pedir a Deus que traga a cada um de nós a calma e a tranquilidade para que a gente possa enfrentar aquela situação, seja a decisão qual for, da melhor maneira possível, dentro dos padrões cristãos. Pode ser que a decisão das coisas não traga tanta satisfação para a gente, não seja algo que nos traga satisfação íntima, que a gente saia desagradado, decepcionado, triste, frustrado diante de uma situação, mas a gente não sabe muitas vezes por que aquilo está acontecendo. Se a gente não sabe, a gente precisa elevar a Deus o pensamento e rogar ao Pai para que traga a sabedoria suficiente para cada um de nós discernir essas questões. Antes da gente se rebelar, antes da gente se revoltar diante de uma situação, saibamos pensar, pedir ao Pai que nos traga o discernimento necessário, porque aí a gente acalma o coração e entrega a situação a Deus. E Ele vai nos mostrar, através dos bons espíritos, o caminho a ser seguido. Se a decisão for favorável a nós, que assim seja. Se não for favorável, também que assim seja. Situações desagradáveis também fazem parte da nossa evolução. Decepções também fazem parte da nossa evolução. Tudo isso faz parte. Humilhações fazem parte do nosso processo evolutivo. E nós lidamos mal com essas situações. Mas são importantes fatores educadores dentro das nossas vidas. Que Jesus, o mestre de amor e bondade, seja sempre esse guia, esse modelo nas nossas vidas, nos mostrando a jornada que devemos seguir. Muita paz.